Bem, meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E eu quero falar hoje, vivendo uma virada. Quantos precisam viver uma virada aqui? Eu preciso, meu irmão. Todos os dias eu preciso dar uma reviravolta na minha vida. Então, eu quero falar essa noite sobre vivendo essa virada. E quero usar um texto que está em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: compraze o Senhor tanto em holocausto e sacrifícios, quanto em que obedeça às suas palavras? Certamente obedecer é melhor do que sacrifícios, e o atender que a gordura dos carneiros. Porque como pecado de bruxaria é a rebelião, e como ídolos a idolatria. Visto que tu desprezastes a palavra do Senhor, Ele também te desprezou para que não sejas rei. Meu irmão, esse texto me leva para a vida de um homem chamado Saul. Quando nós olhamos para a vida desse homem, Saul, ele se torna rei em Israel, aclamado pelo povo, porque o povo de Israel pede para si um rei. Saul foi aclamado rei, ungido por Samuel, e Saul, ele fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Ele começa a desobedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido. No capítulo 15, Deus dá uma ordem para ele, dizendo: olha, vai, mata o rei, mata as ovelhas, mata tudo, destrói toda a cidade, uma cidade que ele estava guerreando contra ela, e aí você volta. E ele vai, ele não mata, ele não destrói o rei, ele traz as ovelhas, e quando ele traz essas ovelhas, Saul, ele pensou que poderia sacrificar ao Senhor. E ele diz para Samuel: eu trouxe porque eu queria sacrificar a Deus. Porém, Samuel disse para ele o versículo que lemos: porém, compraz o Senhor tanto em holocausto como em sacrifícios, é melhor obedecer às suas palavras do que sacrificar. E aí o texto que eu li termina dizendo: visto que desprezastes a palavra do Senhor, também o Senhor desprezou você, e o Senhor não te quer mais como rei em Israel. E aí, meu irmão, aqui começa a história de um homem que acarretou para a vida dos seus netos, dos seus filhos, de todos que cercavam em sua volta, acarretou maldições para a vida dessa família. Saul, nesse texto, e esse texto nós podemos tirar um homem que foi infiel, não foi fiel a Deus, e a sua casa padeceu porque ele não atentou para o valor de uma aliança com Deus. E o que é aliança? Aliança é uma decisão formada entre duas partes. Aliança é uma decisão formada entre duas partes. Deus tinha feito uma aliança com ele, porém ele não obedeceu e ele não cumpriu a aliança. Então, por ele não cumprir, uma maldição se alastrou por toda a sua família. Saul, e inclusive na geração de Jonatas, alcançando o seu filho chamado Mefibosete. Esse menino, ele era um menino normal, ele não tinha problema algum, ele não tinha defeito algum, era uma criança e aproximadamente de 5 anos de idade. Saul morre em meio à guerra, o seu filho Jonatas também morre. A ama que cuidava do menino, chamado Mefibosete, ela com medo, porque a lei e os costumes eram, quando um rei vencia outro reino, ele entrava dentro da cidade e ele destruía toda a cidade, matava os parentes, aqueles que estavam próximos do rei que foi vencido, e ele não deixava ninguém sobrar da linhagem. E aquela mulher, com medo de matar aquele menino que tinha aproximadamente 5 anos, no capítulo 4 de 2 Samuel, vai dizer assim: olha, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando, de Jezreel, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas.
Então a sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando ela ouve que Saul tinha morrido, quando ela ouve que Jonatas tinha morrido, ela faz algo. Ela pega o menino, coloca no colo de 5 anos de idade e ela sai correndo para fugir, para não deixar que aquele menino morresse. Porém, ela tropeça, algo acontece, a Bíblia não relatou, mas algo acontece que aquele menino cai no chão e ele quebra os 2 tornozelos e ele fica manco, ele fica aleijado dos pezinhos. Assim como naquele tempo, nós também vivemos em um mundo cheio de medo. Nós estamos cheios de temores. Há temor na nossa vida e o medo sobre a violência que nós enfrentamos. Há temor e o medo sobre o desemprego. Há temor, há medo sobre solidão. E é algo terrível a solidão. Há temor e medo da morte. Há temor e medo da derrota. Ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Quando nós olhamos em meio a esses temores, em meio a essas adversidades, a violência, o desemprego, solidão e tantas outras coisas que nós vivemos, nós olhamos para a palavra e o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 18, ele descreve e ele diz: no amor não existe medo, no amor não tem medo, antes o amor é perfeito e o amor lança fora todo medo. Agora, qual é o amor que vai lançar fora todo medo? O amor de Deus colocado em nós. Esse amor que está em nós, de Deus, ele tira de nós todo medo e nos lança para fora. Eu tenho falado aqui, eu sempre gosto de repetir essa frase. Eu digo sempre, fé. O que é fé, meu irmão? Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem, mas que se esperam. E o que é medo? Medo também é fé, mas fé na derrota. Quem tem medo já chega entrando em alguma situação perdendo. Quem tem medo, ele já está praticamente derrotado. Por quê? Porque ele entra em algo dizendo, eu não vou conseguir. Ele está com medo. O medo, ele destrói muitas coisas na nossa história. Por isso, existem vitórias para você e para mim, que precisam ser além das nossas fraquezas e dos nossos medos. Agora, quando Mefibosete, filho de Jonatas, ele muda a sua história, como esse menino vai mudar o quadro da sua vida? A história diz que ele começa agora a viver isolado. O medo leva a pessoa a viver isolada. Por que ele tinha medo? Porque a lei, as histórias, os escritos diziam que quando um exército vencia o outro, todos da linhagem morriam. Quem era Mefibosete? Mefibosete era príncipe, era o menino que seria rei em Israel, ele era filho de um príncipe. Agora, quando Davi vence a guerra, quando Davi acaba com Saul, que ele ganha a guerra, que ele vence tudo aquilo, que ele é colocado como rei em Israel, aquele menino agora fica com medo, e o medo dele era, eu vou morrer. E ele se isola, ele vai para um lugar muito distante. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 9. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 9. Aliás, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos, alguns versículos que está aí nesse capítulo. Agora, por isso precisamos compreender a necessidade de estarmos aliançados com Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós, meu irmão, viveremos essa virada na nossa história. Agora, Mefibosete, ele não tinha uma aliança com Davi. Não, ele não tinha, ele não conheceu a Davi. Porém, o seu pai, Jonatas, tinha uma aliança com Davi. Um dia, Saul estava numa empreitada para matar a Davi,
e Jonatas manda avisar: olha, não passe por tal caminho, porque se você passar por tal caminho, o meu pai irá te matar. E aí ele não passa, e eles fizeram uma aliança de viverem em comum acordo, aqueles dois. Aquela aliança era uma aliança fraternal, uma aliança feita no Senhor. E Davi, após 20 anos depois da morte de Jonatas, ele lembra que ele tinha feito uma aliança com seu amigo. E o versículo 1 do capítulo 9 disse assim: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Resta alguém, tem alguém da casa de Saul? Porque por amor a Jonatas, que eu fiz uma aliança com ele, eu vou usar de misericórdia, de bondade. Agora, quando nós olhamos, o Antigo Testamento está cheio de histórias que ilustram as verdades do Novo Testamento. Essa é uma história que vai nos ilustrar o novo. Quando nós olhamos para o novo, a aliança que temos é a aliança de Deus para com a nossa vida. Deus enviando o seu Filho Jesus, morrendo na cruz, para perdoar os nossos pecados, fazendo uma aliança. Ele mesmo descreveu no dia da ceia, que ele estava repartindo o vinho, ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. É uma aliança eterna. Essa aliança é eterna. Por isso eu declaro essa noite que por causa dessa aliança você vai viver uma virada na sua história. Não há nada que impeça você. Agora, aquele menino, ele ficou aleijado. Na caminhada da nossa vida, acontecem situações, acontecem problemas, acontecem situações diversas na nossa história, que às vezes nos deixa em situações difíceis. Mas mesmo ficando em situações complicadas, nós precisamos continuar honrando a aliança que o Senhor fez conosco. Agora, quando começou essa tragédia começa quando Saul, ele desobedece a Deus. Quando Saul não obedece mais o Senhor. A tragédia instala na sua casa quando ele não ouve a voz de Deus. E o profeta Samuel disse para ele: olha, porque você rejeitou a Deus, agora está rejeitado o seu reino. Você não será mais o rei. Podemos perceber, meu irmão, que esse homem que não teve uma aliança com Deus, também não tem uma aliança com a família. Porque quem não tem uma aliança com Deus, não tem uma aliança familiar. Pois o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa, nossa família. A Bíblia diz para mim, para você, se nós não cuidarmos bem da nossa casa, daqueles que são os nossos, nós estamos negando a fé. E negar a fé é o mesmo que ser incrédulo. Aí a palavra diz que eu e você precisamos cuidar da nossa casa. E o Salmo 127, o versículo 3, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e são o nosso galardão. Por isso, meu irmão, o nosso primeiro ministério, a nossa primeira forma de honrar a Deus é exatamente cuidando bem da nossa casa. Saul não se preocupou em cuidar da sua casa. Saul não se preocupou em viver a vida comum do lar. Ele não olhou para as consequências dos seus atos, ainda que prejudicasse a família, ainda que prejudicasse todo mundo. Ainda que aquela aliança fora quebrada, e era uma aliança que ele tinha que ter preservado, ele estava achando que aquilo era apenas para a sua vida. E ele então prejudica a sua casa, a sua história, prejudica a sua linhagem. Mas deixa eu te falar algo, meu irmão. Até pode que talvez alguém, ou da sua casa, ou da sua família, não importa, quebrou a aliança com Deus, quebrou a aliança, e você hoje talvez pode estar pensando que você esteja sofrendo por causa do passado, mas desde o momento que você levantou a sua mão para aceitar a Jesus como Salvador, toda maldição que existia na sua vida ou contra a sua vida, na sua família, ela foi quebrada pelo sangue de Jesus. Quando a Bíblia diz, pastor, a palavra, e algumas pessoas usam essa expressão, a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais até a 4ª geração. Sim, meu irmão,
Deus visita a maldade dos pais até a 4ª geração, num caso como Saul, um homem que não estava sendo temente a Deus. Mas no momento que eu levanto a minha mão, que eu aceito a Jesus, que eu reconheço que eu tenho uma aliança com Deus, que essa aliança está sendo renovada nesse momento que eu levanto as minhas mãos, a Bíblia diz que ele visita até a 4ª geração, sim, daqueles que são maus, mas daqueles que honram a Deus, ele visita até 1000 gerações. Então levante a sua mão bem alto assim e declare comigo: eu e a minha casa somos abençoados por Deus. Mefibosete, o nome Mefibosete significa vergonha. Aquele menino, por ser aleijado, por ter os pezinhos quebrados, ele tinha vergonha. E o nome dizia quem era ele: vergonha. Ele viveu boa parte da sua vida escondido. Agora veja o versículo 1 que eu li, do capítulo 9, diz, Davi perguntando: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Davi lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele chama a responsabilidade para ele. Ele chamou um homem chamado Ziba. Agora preste atenção nesse nome. O nome Ziba significa enganador e desleal. Vou só perguntar, não responde pelo amor de Deus. Você já encontrou algum Ziba na sua caminhada? Parece, meu irmão, que quando as coisas vão melhorar, tem um Ziba que vai apresentar na nossa frente. Quando o rei diz: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia? Tem. Quem? Quem falou? Ziba. Ambicioso, desleal, enganador. Ele diz: tem um menino. A pergunta do rei é: tem alguém que eu possa abençoar? Qual que era a resposta dele? Tem um menino e ele é filho de Jonatas. Era isso que ele tinha que falar. Só isso que ele tinha que falar. Agora veja o versículo 2, o que ele diz. Ele disse assim, olha, tem um menino que restou, versículo 3, restou ninguém da casa de Saul, a não ser Mefibosete, filho de Jonatas, mas, fala comigo, mas, olha o que ele diz, ele é aleijado dos pés. Ziba olha e diz: para que mexer com alguém que não tem valor algum? Ele é aleijado dos pés. Meu irmão, nós sempre vamos encontrar os Zibas por aí. Sempre vamos encontrar o Ziba que vai dizer: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai avançar. Para que você aí na quarta-feira está acreditando que a sua vida vai tomar uma virada? Para que você está indo? A sua vida é assim, essa é a sua sina, esse é seu destino, você nasceu assim, você vai morrer assim, e pronto, meu irmão, essa não é a realidade. Não creia no Ziba. Por que, pastor? Porque quem está chamando o menino, mesmo que ele era aleijado, mesmo que ele tinha o probleminha dele, quem estava chamando o menino era o rei. O Ziba tentou impedir, o Ziba tentou atrapalhar, mas levante uma das suas mãos bem alto de novo e diga comigo assim: nada, não, mas está fraco, fala, nada vai atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Nada. Não existe Ziba para atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Não existe pessoas desleais. Aquilo que Deus estabeleceu que vai acontecer com você, meu irmão, aquilo que está traçado para a sua vida, vai acontecer. As promessas de Deus hão de cumprir na sua história. A Bíblia diz que ainda que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Salmo 139, todos os meus dias estava escrito no livro de Deus. Nada acontece por acaso na minha vida e na sua vida. Nada. Agora, uma aliança com Deus, ela nos traz vitórias. Fala comigo, aliança com Deus vai fazer com que eu tenha uma virada na minha vida. Por quê? E aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho. Por que uma aliança com Deus vai fazer com que eu tenha uma virada na minha vida? Primeiro, porque uma aliança com Deus traz vitórias. Por quê?
Alianças com Deus traz vitórias, por quê? Primeiro, porque ela nos procura. A Bíblia diz assim: aqueles que creem, tem alguém que crê aqui, gente? Os sinais os seguirão. Vou perguntar de novo, tem alguém que crê aqui? Os sinais de Deus, as maravilhas de Deus estão procurando você. Veja o versículo 1. Davi diz: resta alguém da casa de Saul para que eu use misericórdia. Davi estava dizendo: tem alguém que eu possa usar de bondade? Mefibosete estava distante, estava longe, não estava no lugar. Lodebar era o lugar onde ele estava. A palavra Lodebar significa terra sem pão, terra sem pasto, terra que não tem nada, onde não existe nada. Ei, meu irmão, talvez você pode estar hoje dizendo assim: olha, esse foi o pior ano da minha história. O ano de 2015 está acabando, pastor, e eu estou doidinho que ele termine, para que eu possa dar uma virada na minha vida. Chega, esse ano foi horrível, eu não quero mais nem lembrar de 2015. Pastor, 2014 foi terrível, 2015 foi pior, mas pastor, o que vai acontecer em 2016? Ei, meu irmão, é você acordar para algo. É Deus como rei está dizendo: resta alguém da casa para que eu use de bondade. Sabe por que você não foi destruído? Sabe por que eu não fui destruído? Sabe por que a nossa vida não acabou em 2015? Por causa da bondade de Deus. Salmo de número 23, o salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não existe nada, meu irmão, que Deus não faça para valorizar você. Resta alguém? Resta. Ziba apresentou e disse: tem um rapazinho, ele é aleijado. A bênção ou a vitória nos procura. Essas semanas que antecedem essa virada de ano de 2015, meu irmão, eu tenho certeza, aquilo que Deus tem reservado para você vai te procurar. Aquelas situações vão ser resolvidas. Aqueles probleminhas pequenininhos vão ser resolvidos. Aqueles gigantes também vão ser resolvidos. Pastor, mas eu já não aguento mais. Mas Deus está dizendo para você: aqueles que creem, as bênçãos do Senhor os alcançarão. Davi diz: traz o garoto, traz ele aqui. Eu quero falar com ele. Deus é Deus de aliança, meu irmão. Davi aqui simboliza Deus, e está dizendo: traz ele aqui. Davi é esse símbolo, e Deus essa noite está dizendo para você: olha, eu tenho uma aliança com você, e mesmo que tudo está dizendo não, eu estou dizendo que a minha aliança permanece fiel com a tua vida. Aquilo que eu disse vai acontecer na sua história. Porque a bênção de Deus, porque a vitória, porque eu tenho que crer, porque essas vitórias nos alcançam. Segundo, porque elas nos encontram. Porque com a aliança com Deus, eu tenho vitórias. Primeiro, porque ela nos procura. Segundo, porque ela nos alcança. Versículo 5 diz assim, olha: então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Lodebar, terra que não tem nada. Desde a infância esse menino vivia lá. Vivia jogado, rastejando pelo chão. Ele jamais quis ser encontrado. Ele não queria ser encontrado, principalmente pelo rei. Principalmente pelo rei. Não importa, meu irmão, onde você chegou. Não importa onde você está. O que importa é que Deus vai fazer voltar tudo aquilo que era seu. Eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei qual foi as adversidades que você enfrentou nesse ano de 2015. Eu não sei. Mas eu sei de algo. A Bíblia diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. Eu estou aqui essa noite, meu irmão, como um profeta de Deus para dizer para você: a sua vida vai virar. Deus vai pegar o seu cativeiro e vai mudar a sua história.
Por quê, pastor? Porque você tem uma aliança com Deus, e quando você tem uma aliança com Deus, a bênção de Deus não só te procura, não só te encontra, como ela não vê a aparência. Deus não está interessado na minha aparência, meu irmão. Se Ele tivesse, coitado de mim. Deus está interessado em ver o interior. O versículo 3 diz assim: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu: tem, mas ele é filho de Jonatas e é aleijado dos pés. Ele não tem valor algum, era o que exatamente ele estava dizendo. Ele fica rastejando pelo chão. Ele não tem estrutura alguma. Nem olhou para as situações daquele menino. Ele não olhou para o coração daquele menino. Ele não estava dizendo, falando espiritualmente, ele estava falando fisicamente. Ele estava falando mal daquele garoto que tinha uma deficiência. E isso é crime. Hoje, e também era. Ele não podia fazer o que estava fazendo. Ele estava dizendo: olha, é um zero à esquerda, menosprezando por causa de uma situação. Seja sincero para você, meu irmão. Você já foi menosprezado por causa de situações? Já aconteceu algo na sua vida que você foi menosprezado por causa de algo que você é, ou por causa de algo que aconteceu com você? Já foi menosprezado por causa de ser cristão? Quando eu olho para esse Ziba, eu vejo muitos Zibas por aí hoje, tentando frustrar os planos de Deus na vida das pessoas, apontando defeitos, ou inventando defeitos, apontando situações, dizendo que não tem mais solução. Ei, mas essa noite, todo Ziba no nome de Jesus vai cair por terra. Agora, meu irmão, Mefibosete era um menino que vivia com amarguras na alma. Quem vive com amarguras na alma, vive sofrendo. Ele vivia isolado, ele vivia dizendo: olha, não tem jeito para mim, eu sou o pior mesmo, eu sou acabado. Tudo aquilo que falavam dele, ele acreditava. Provérbios 23, 7 diz que como imagina você em sua alma, assim você o é. O que andam dizendo para você, você está acreditando, meu irmão? O que andam falando de você, você está acreditando, meu irmão? O que andam falando, o que vai acontecer na sua vida, você está acreditando, meu irmão? Você precisa acreditar em você mesmo, valorizar você mesmo. Gente, eu sempre olho para as pessoas, e às vezes eu vou para o gabinete e as pessoas vêm para conversar comigo, e elas conversam, desabafam, eu deixo falar, depois que fala bastante, eu faço uma oração: Jesus te abençoa. A pessoa vai embora, depois volta: pastor, foi tão bom a minha conversa com o senhor. Não, se ela tivesse sentado na frente do espelho e falasse, tinha resolvido da mesma forma. Ela só precisa acreditar nela mesmo. Meu irmão, se você não acreditar em você, me desculpe, ninguém vai acreditar em você. Tem gente olhando para mim dizendo assim: pastor, o senhor é doido, ter largado tudo em Belo Horizonte, vindo embora. Pastor, o senhor não falta juízo, o senhor veio embora só com a roupa do corpo. Hoje eu ouvi alguém dizendo: pastor, o senhor tem mais fé do que todo mundo. Não, meu irmão, é porque eu sei quem eu sou. E você precisa saber quem você é, meu irmão. Você precisa acreditar e saber quem você é. E eu tenho dito nessa casa e vou repetir de novo, porque eu deixei de falar alguns dias, eu vou falar de novo. Quer sentar daqui uns dias, meu irmão? Chega cedo, porque não vai ter lugar para você sentar, no nome de Jesus.
Você precisa acreditar, meu irmão, nisso. Pastor, mas como? Eu creio. Eu creio, meu irmão, porque eu vejo uma grande multidão. Eu chamou o moço e disse assim: sobe lá. O que é que você vê? Nada. Sobe de novo, nada. Na 7ª vez ele viu, tem uma nuvenzinha lá longe, mas do tamanho da palma da mão de um homem. O que é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem no espaço, no céu? Nada. Não é para mim e para você. Para Deus é uma tempestade. Não, acho que você não entendeu. Eu vou repetir de novo. Não é para mim, não é para você. Mas para Deus, meu irmão, é uma tempestade. Levanta a palma da mão assim para o seu irmão e fala assim: receba essa tempestade hoje, meu irmão. Chuva, receba isso hoje. Pastor, mas e aí, como é que faz a minha vida? Você precisa acreditar em você, você precisa crer em você. Creia, meu irmão. Agora, meu irmão, por que essa bênção nos alcança? Porque eu tenho uma aliança com Deus, e quando eu tenho uma aliança com Deus, a bênção de Deus vem até a mim, ela me alcança, e ela traz paz no meu coração. Ela traz paz. Davi pediu para buscar o menino veio. Quando ele chega, o versículo 7 diz assim, disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Eu vou usar de bondade para você, não tem medo, fica tranquilo. Eu sou Davi, eu sou o rei, mas eu vou usar de bondade para com a sua vida. Diante de tudo que vivemos, podemos, meu irmão, olhar para uma coisa. Podemos olhar que nós passamos por adversidades, podemos olhar que nós passamos por lutas, podemos olhar que nós passamos por situações, mas o João capítulo 16, o versículo 33, Jesus diz: estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Por isso eu digo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse que ele venceu o mundo, ele está dizendo: o que vence o mundo, e João escreveu, é a vossa fé. O que vai vencer através, vai fazer com que a sua vida vença, rompa, dá uma virada, é a fé, meu irmão. Por isso, essa noite, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em exercício, e você vai ver que Deus vai mudar a história da sua vida. Quando você tem uma aliança, meu irmão, Deus aceita. E Ele aceita quando nós temos um coração contrito. Não é um coração soberbo. A bênção de Deus vai me alcançar porque eu quero mostrar para o meu cunhado que eu comprei um carro novo. Não vai comprar nunca. A bênção de Deus vai me alcançar porque eu quero mostrar para o irmão da igreja que eu tenho. Não vai. É quando tem um coração contrito, quando a gente olha para a gente mesmo e a gente diz: eu não posso, mas é Deus quem me dá. Eu não posso, mas é Deus quem realiza. E a Bíblia diz que não vem nada nas nossas mãos se do céu não for nos dado. Tudo que você tem, meu irmão, foi Deus que te deu. Tudo que você vai receber até o final do ano, foi Deus que te deu. Tudo que você vai receber em 2016, foi Deus que vai te dar. Agora, olha para esse menino. Versículo 6 diz: vindo Mefibosete, filho de Jonas, de Saul, de Davi, inclinou-se, prostrando o rosto em terra, e disse para Davi: eis aí o menino. Então Davi disse: não temas, porque usarei de bondade para com a tua vida. O versículo 8 diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Ele diz: quem sou eu para o Senhor olhar para mim como um cão morto que eu sou? Meu irmão, ele estava olhando simplesmente para as palavras que foram lançadas sobre a vida dele, sobre a vida daquele menino. Se você olhar para tudo que fala de você, você vai dizer igualzinho ele. Quem sou eu para você, Senhor, olhar para mim como um cão morto, como uma criatura desprezível, como alguém que não tem valor? Agora, meu irmão, quando eu tenho uma aliança com Deus, eu posso pensar assim:
as pessoas possam até dizer assim, mas se temos uma aliança, Ele restaura a nossa sorte. Agora olha o texto, versículo 9, chamou Davi a Ziba e disse, olha, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao teu filho, então devolva tudo a ele. Levante a sua mão assim, bem alto de novo. Diga comigo assim, todo Ziba. Agora o que era o Ziba, lembra? Desleal, ambicioso, arrogante. Declare, todos os Zibas da minha vida vai ter que ouvir a voz do rei dizendo, devolva tudo. Meu irmão, não existe demônios, não existe Zibas, não existe ninguém, porque quando o rei decreta, tem que ser devolvido. Deus está dizendo, eu não sei para quem, não posso dizer que para todos, mas Deus está dizendo para alguns aqui essa noite, ou talvez para um só, eu vou devolver tudo aquilo que foi tirado da sua história. Tudo aquilo, eu vou devolver. Agora o profeta Joel escreve e ele diz, olha, Deus não devolve apenas bens. Não. Porque devolver bens para Deus, meu irmão, é muito fácil. É só estralar o dedo. Agora Deus faz algo que ninguém pode fazer. Ele devolve os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Todos esses anos que o gafanhoto, e gafanhoto é um demônio, é um Ziba, todos esses anos que foram consumidos da sua história, serão devolvidos para você. Agora em último lugar, e eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Em último lugar, quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos a aliança com o Pai, Ele nos abençoa, ela vem até nós, Ele traz a paz, Ele traz tudo que precisamos. Mas tem algo que Deus faz. Não precisa abrir, só escute. 2 Samuel capítulo 9, o versículo 13 diz assim, morava, o que eu disse, gente? Não, eu não entendi, como, o que eu disse? Morava Mefibosete em Jerusalém. Jerusalém é terra santa. Era o lugar separado. Era o lugar escolhido. Primeira coisa, lembra aonde ele morava anteriormente? Lodebar. O que significava Lodebar? Terra que não tem pasto, que não tem pão, que não tem absolutamente nada, desprezível. Agora, gente, Deus pega aquilo que não existe. Para a sociedade, Mefibosete não existia. Para a sociedade, Mefibosete não tinha valor. Para a sociedade, ele não tinha nada. Ziba logo deu o grito de dizer, ele é aleijado. Ele é aleijado. Ele pega aquele menino, tira de Lodebar e leva exatamente para Jerusalém. Olha o que diz o texto. Porquanto comia sempre à mesa do rei. Todos os dias ele comia à mesa do rei. Todos os dias ele se levantava e ia até a mesa do rei. Agora preste atenção, meu irmão. Para que a sua vida tenha uma virada, você vai ter que fazer um esforço. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Você vai ter que fazer um esforço. Qual é o esforço que você está disposto a fazer? O que você está disposto a realizar? Porque aquele menino não deixou de ser aleijado. Ele continuou aleijado. Não é porque o rei o chamou que agora ele estava andando normalmente. Não, ele continuava aleijado. Só tinha um detalhe. Todos os dias
ele comia à mesa do rei. O que ele tinha que fazer? Não sei como, se era arrastando, se era rastejando, se ele dava ordem para Ziba ou para alguém que passou a atendê-lo, levá-lo, colocá-lo até a mesa. Mas quando ele chegava lá, ele sentava à mesa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Numa mesa tem forros, não é verdade? Lá na sua casa tem forro? Na minha tem. De vez em quando tem aqueles forros que caem assim por cima da mesa. E aí fica aqueles babados em volta. E de vez em quando a gente costuma deixar alguma coisa cair em cima, a gente fica nervosa, a dona patroa, né? Porque suja. Agora meu irmão Mefibosete vinha e ele sentava à mesa. Quando ele sentava à mesa, chegavam os príncipes, chegava o rei, chegava todo mundo. Quem é que dizia que ele era aleijado? Quem é que podia apontar e dizer, olha, você não tem direito de estar aqui. Você não tem valor algum. Você não pode. Talvez, meu irmão, alguém está dizendo isso para você. Você não tem um direito, você não pode, você não vai. A sua vida é assim mesmo, não tem jeito. Acredite que é assim que você nasceu, é assim que você vai viver, é assim que está acabado. Ei, não é isso que Deus tem para a sua história. Não é isso que Deus tem para você. Viva uma virada. A única coisa que você precisa fazer, Davi disse para ele, todos os dias, senta à minha mesa. Todos os dias, senta à minha mesa. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua situação. Eu não sei o que você precisa para acontecer essa virada na sua história. Mas eu sei de algo. Você precisa sentar à mesa do rei. Aleluia. Se você estiver sentado à mesa do rei, gente, daquele desprezível, todo mundo vai olhar você como um príncipe e uma princesa. Aleluia. Todos vão olhar para você e dizer, esse tem valor. Agora eu quero fazer algo hoje. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você que você está dizendo assim, pastor, eu preciso sentar à mesa do rei. Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso, só a mesa do rei é que vai me cobrir. Se você, meu irmão, é essa pessoa, eu queria que você colocasse as suas duas mãos no seu coração. E você dizer, olha, eu preciso viver essa virada, pastor. Eu preciso viver essa vida. Mas eu vou te dar 1 minuto para você pensar um pouquinho na sua história. Talvez você está olhando para você como Mefibosete olhou para ele, dizendo, eu não tenho valor, eu não tenho solução. Mas Deus está dizendo para você hoje, você é valoroso.